Cara, eu acho que eu nunca vi ninguém tão horrível na questão de luta corpo a corpo quanto esse moleque. Mas o que ele consegue fazer fora isso é absurdo, mano. E esse cara quebra a lógica de tudo quanto é anime, mano. Então bora comigo, mano, pro final dessa temporada. Já vou pedir pra você deixar o seu like e a sua inscrição no canal pra dar aquela fortalecida, demorou, mano? Valeu! O episódio começa com Kurt forjando uma nova espada pra Yulisha, já que na luta contra a Sol ela acabou perdendo ela. Um ferreiro tira sarro dele, mas ele fica em choque quando vê a qualidade absurda do resultado e parte uma jornada para melhorar. Yulisha batiza a espada como floco de neve, lembrando flores caindo na neve. No dia seguinte, ela leva o Kurt pro festival, planejando um passeio a sós, mas acabam vendo bandidos destruindo uma loja. A Yulisha não queria estragar o date, mas o Kurt se mete. Os caras reclamam que os pães de carne são ruins, já querendo destruir tudo. O Kurt então prova e acha que são ótimos na realidade. Os caras então querem arranjar confusão, mas quando descobrem que ele é do ateliê, começam a fugir apavorados. O dono agradece, mas o Kurt percebe que ele tá machucado e corre para levá-lo ao hospital, deixando a Yulisha achando que o passeio acabou e já era o date. Enquanto isso, ela encontra a Luna, a filha do dono, chorando. A Yulisha então compra o cacto da Phantom disfarçada e descobre que vai rolar um concurso de culinária à tarde. Gargel, um chefe famoso e favorito para ganhar, contratou esses bandidos miseráveis para sabotar os concorrentes, inclusive a loja da Luna, que perdeu todo o recheio que ela tinha feito pros pães. O Kurt volta e conta que o pai da Luna só sai do hospital no dia seguinte. Eles decidem então ajudar a menina a ganhar o concurso. Sem carne, Kurt improvisa e manda comprar uns cactos sem espinho e usa feijões vermelhos que ele tinha ganhado. Ele ensina então a transformar o cacto em mel e mistura os feijões para fazer o anko doce. Anko é basicamente uma pasta de feijão adocicada, tá, rapaziada? No concurso, os juízes piram com os pães fofinhos e recheio diferenciado. Descobre então que o segredo é o vapor da fonte termal que o Kurt cavou na praça. É, irmão, o maluco cavou uma fonte termal em questão de 2 horas. Não, bizarro. O Gargel fica meio irritado e tenta virar o jogo, mas é desmascarado. Ele usava restos de comida do castelo como substâncias viciantes para prender os clientes. Num acesso de fúria, ele tenta atacar a Lizzie, e a Phantom intervém. A Yulisha, sem demorar muito, decreta prisão por traição. Tentou passar a princesa de arrasta, irmão? Esquece. Vendo a cagada que ele fez, percebendo que a Lizzie era a princesa, tá tudo acabado. Ele não sabe mais o que ele vai fazer da vida dele. À noite, o Taikone fica sabendo e percebe que ficou sem o seu chefe principal, mas seu assistente sugere contratar o mestre dos pães doces. No caso, o Kurt. Ele aceita a sugestão, mas desconfiando das visitas recentes da Lizzie, ele tá mais interessado em saber do ateliê Meister. No dia seguinte, a Yulisha e a Lizzie se preparam pro plano de resgate da Hilde, mas no meio da infiltração no castelo chega uma bomba. Kurt foi contratado como chefe do Taikone, e as duas entram em pânico, achando que o plano foi de ralo. Pô, o moleque tinha um trabalho, ficar na moral e quietinho. E é o que ele faz, velho? De manhã, o Kurt tá na loja, quando chegam soldados pedindo 100 pães às fontes termais. Luna ainda avisa que querem ele como chefe. Ele aceita, mas antes de preparar o pedido, oferece amostras pros soldados. Eles comem e ficam alucinados no sabor e até sentem mais dispostos. Depois eles levam o Kurt pro castelo, que reconhece na hora, lembrando que a Hilde tá presa lá dentro. O assistente do Taikone fala que o mestre tem reunião com a princesa e manda o Kurt ficar na cozinha esperando. Enquanto isso, o Taikone pede desculpas pra Lizzie, pelo caso do Gargel, e a Yulisha ouve de longe, aliviada que tudo parece estar correndo bem. O Kurt fica por outro lado, tentando abrir a porta trancada, que suspeita está escondendo a Hilde. A Akuri oferece ajuda e teleporta ele pro outro lado da porta. Lá ele encontra uma velha misteriosa. Ele estranha, mas ela aceita um pão que ele oferece, e surpresa, mesmo sem sentir gosto de nada, há anos, ela consegue saborear alguma coisa. Logo, ele percebe que ela parece mais nova do que realmente aparenta. Ela se revela como Fêmil, a filha do Taikone, que todo mundo acreditava estar morta. Ela confirma que a Hilde está presa no porão e mostra uma passagem secreta até lá. Enquanto isso, o Taikone conversa com o Ricto, que revela que seu objetivo é a juventude eterna. Ele conta que faz experimentos ilegais usando a célula de elfos e demônios em humanos. Ricto estranha, mas parece interessado, e a Lizzie escondida percebe que o Taikone quer usar a Hilde nesses testes. De repente, a Yulisha aparece dizendo que os ladrões invadiram e correram para a cozinha. Taikone vai atrás e Lizzie segue, descobrindo que a passagem secreta foi aberta. Você virou Harry Potter agora? A entrada para a câmara secreta, filho? É aí que a filha do Taikone leva o Kurt até a Hilde, que só de bater o olho já reconhece ele. Mas ela fica irritada, reclamando do remédio que ele deu anos atrás, que travou o crescimento dela, e também por ele ter deixado a vila.
Mas ela fica ainda mais louca quando a Akuri começa a chamar ele de pai, achando que ele teve uma filha com outra mulher. O Kurt então explica toda a verdade sobre a Akuri e ela entende. Então a Flamel diz que ela ficou imortal e não envelhece por conta do remédio que o Kurt fez. E sim, a Hilde concorda, falando que se ela não tivesse tomado esse remédio, nada disso teria acontecido e ela continuaria envelhecendo. E é nessa hora que a gente entende qual que é o problema da Flamel. Ela tem uma doença que faz ela envelhecer muito mais rápido do que deveria. E também explica que o pai mentiu dizendo que ela tinha morrido para esconder sua condição. Kurt deduz que o Lorde capturou a Hilde porque queria uma substituta para a filha dele. Nesse momento, o Taikone aparece, aliviado por encontrar a filha bem, mas a Hilde paralisa o Kurt do nada. Ela questiona se a Flamel tá realmente decidida sobre isso. E a garota velha confirma, pedindo pra Hilde matar o próprio pai. Eita, caso de família aqui, meu querido. O Taikone tenta fugir, mas a Lizzie bloqueia o caminho e revela que já sabe da doença da Flamel, a síndrome do envelhecimento sem cura. Por isso ele usava as células da Hilde para tentar criar uma droga da juventude eterna. Ele admite tudo e, cansado, decide sacrificar a própria alma para invocar um demônio. O círculo mágico aparece, mas nada acontece. Liz explica que o fluxo mudou quando o ateliê cavou a fonte termal dali. A Reid então surge e confirma que o Kurt está descansando num quarto embaixo, mas não quer que ele veja o que vai rolar aqui. Diz que o Taikone é perigoso, já que pode invocar demônios que devoram inocentes, e se prepara para matá-lo. Só que a Flamel defende, e para o choque geral ela recuperou a juventude, e explica que foi graças aos pães de fonte termal do Kurt. Irmão, o moleque curou uma doença incurável com um pãozinho. O autor desse bagulho aqui perdeu muito a mão, velho. Enquanto isso, o Kurt percebe que consegue falar de novo. A paralisia se dissipou um pouco, e ele pede para Akuri trazer um frasco que está na bolsa dele. Ele toma e se recupera na hora. Quando ele volta, a Lizzie sentencia que os crimes do Taikone são sérios, mas a Flamel implora para levar a culpa no lugar dele. A Lizzie, se aproveitando um pouco da situação, decide que vai perdoar, desde que eles apoiem o ateliê, e eles aceitam claramente. De repente, um sujeito estranho aparece, e ele se denomina como o roteirista. Hilde se surpreende e ele explica que veio editar porque alguém atrapalhou seus planos. Taikone revela que foi ele quem ensinou a invocação e entregou a Hilde. Só que nada saiu como o roteirista queria, a maldição da Flamel foi quebrada, a Lizzie sobreviveu e até os aliados da Hilde não atacaram os humanos. Irritado, o roteirista percebe que seus roteiros são falhos. Ele invoca uma energia escura com um fluido, e o círculo é ativado, invocando um Lorde Demônio. E o lixo estranha ele estar vivo, mas o demônio explica que corpos eram temporários. Hilde lança uma magia, e Lizzie e o lixo atacam, mas só a espada sagrada funciona, e ele debocha que ninguém empunha mais. Eles percebem que ele faz uma tortura para poder ficar cada vez mais forte por conta do medo. Kurt aparece e provoca, dizendo que não vê nada demais nele. O demônio ataca com uma bola de fogo, mas a Akuri teleporta o Kurt, e a magia acaba voltando contra o próprio inimigo. O demônio se prepara para outro ataque, mas enfraquece, e o Lixa tenta cortar as chamas, não consegue, mas a espada absorve o fogo e invoca uma fênix que o queima. O demônio tenta dar um golpe final com uma lança em Hilde, mas ela não consegue perfurar, e é nesse momento que a Hilde mostra o pão do Kurt, que anulou o ataque completamente. O demônio, completamente desmoralizado, surta e reconhece o Kurt como alguém da Vila Haas, e ele fica apavorado e desaparece no mesmo instante. Logo surge um buraco negro. Era o efeito da droga do roteirista acabando. O círculo exige várias vidas, e o Lixa decide proteger o Kurt, mas a Hilde avisa que não dá pra parar aquilo. Quando aparece, tudo está perdido. O assistente de Taikone chega com os pães de fonte termal, e o círculo começa a consumir os pães no lugar das vidas que ele precisava, e o buraco simplesmente desaparece. Eles descobrem que esses pães eram usados como oferenda dos deuses e demônios, substituindo como sacrifícios humanos. Famoso poder do roteiro, né, meu querido? É melhor pedir apoio à fada da conveniência. Com isso, Taikone conta que a Flamel ainda tá viva. A Hilde e a Sol decidem voltar então para sua terra natal. Bandana percebe que precisa esconder os talentos do Kurt, ligando a Akuri ao desejo do grande sábio. Taikone elogia o Kurt por cavar a fonte termal e dá a ele um título de cavaleiro honorário. No ateliê, Kurt acha que não merece, mas a Liz explica que o plano deu certo. E o Lixa virou baronesa. Rikuto foi nomeado vice-rei e o ateliê ganhou proteção total do Taikone. O Rikuto diz que vai precisar ficar um pouco ausente e prepara o Kurt para substituir ele por esse período. Antes da Hilde partir, o Kurt vai e entrega uma flor para ela, que ao receber percebe que ela foi feita de oricalco. Ele trata como algo normal, mas ela entende o valor e fica feliz com o presente, já que não se viam há mais de 1000 anos.
Pois é, né? Esse moleque parecia ser tipo um adolescente, mas, mano, ela falou que não se viu há mais de 1000 anos. Significa que esse moleque tem mais de 1000 anos? Ele tomou o mesmo negócio lá pra ficar jovem pra sempre? Será que é isso? No final, o Ricto segue pra capital e deixa o Kurt como ateliê mestre substituto. Mesmo inseguro, ele aceita o desafio e decide dar o seu melhor. E é desse jeito que acaba a primeira temporada desse anime. O que você achou? Você curtiu? Cara, esse lance aí do mais de 1000 anos sem se ver me pegou muito, tá? Tô muito curioso por uma segunda temporada. O que será que vai acontecer, mano? Tá ansioso também? Deixa o seu comentário aí, mano, pra dar aquela fortalecida, falar o que você achou desse anime, demorou? Se curtiu, claramente, deixa o seu like aí, mano, pra dar aquela fortalecida, se inscreve no canal pra não perder as próximas coisas que estão vindo por aí. Dá uma conferida nesse outro vídeo que eu tô deixando aqui pra você. Eu te vejo no próximo anime. E falou, meu mano. É nóis. Pode Senpai Secreto. Bater um papo aqui, mano, não tem muito a ver com anime, tá ligado? Mas uma troca de ideia. Cara, esses dias eu tenho andado muito de carro pra São Paulo. E eu tenho ficado alucinado com moto. Pô, não sei se você passa por isso, já passou por isso. Mas, cara, tem hora que você precisa mudar de faixa em São Paulo e não tem como, cara. Passa uma moto a 80 por hora, você a 20 no trânsito e você não consegue simplesmente mudar de faixa, mano. E o cara fica puto contigo, é capaz dele chutar o teu retrovisor se você tentar mudar de faixa. Pô, sério, cultura de moto em São Paulo, no Brasil no geral, é uma merda. Com toda sinceridade, não tem como ter moto em São Paulo, não tem como, não tem como. Se você anda de moto, peço perdão. Mas, porra, a maioria dos motoqueiros é um bando de desgraçado. Porque assim, o problema não é a moto em si. Pô, o problema é como é que dirige, velho. O bagulho é louco, a rapaziada passa zunindo no corredor. Se você não tem tempo de reação, tá ligado? Porque para e pensa comigo. Cara, se o maluco tá, sei lá, 60, 50 por hora, e eu fiz a conversão aqui, mano, isso dá 16,66666 metros por segundo, tá ligado? Mano, se você tá com o carro parado no trânsito e você, tipo, acabou de sair, você precisa mudar de faixa, cara, que tempo de reação você tem de ver um negócio que tá vindo a cada 16 metros em segundos, tá ligado? É tipo 16, 32, 40 e foda-se. Mano, não tem como ter reflexo suficiente pra isso, é muito rápido. Então, parça, é muito difícil moto, velho. É muito difícil, me dá um estresse porque eles acham que estão certo, tá ligado? E se você faz alguma besteirinha, eles ainda balançam a cabeça. Tipo, mano, aquela balançadinha de cabeça não dá, velho. Aquela balançadinha de cabeça é sacanagem, velho. Não tem como. Ali é muito sacanagem. Ah, mano, dei um desabafo aqui. É nóis, valeu por ter assistido o vídeo. Se você ficou até aqui, mano, deixa o seu comentário aí. Comenta: motoqueiro é um bando de maluco. E, mano, te vejo no próximo vídeo, demorou? Falou, meu querido. Um abraço.